nós vamos falar de ITR. Esse assunto, com frequência, ele volta, às vezes fervilha, aí na hora que sai daquele período de declaração. Agora começou o período de declaração. Exatamente, Fabélia. O ITR, o Imposto Territorial Rural, está previsto na nossa Constituição, de modo que a União Federal tem o poder de instituir o ITR. Ele já foi instituído. E quem deve pagar o ITR? Proprietários e possuidores rurais, que tenham imóveis no dia 1º de janeiro de cada ano. Por que é um assunto que é recorrente? Porque a legislação prevê, nesse caso do ITR, que o próprio contribuinte é que deve apurar, calcular o tributo, pagar e se submeter a uma fiscalização da Receita Federal. Então, anualmente, é preciso que essa apuração seja feita através da declaração, cujo prazo se iniciou segunda-feira e vai até o dia 30 de setembro. Então, aí os produtores que possuem ou são proprietários de imóveis rurais precisam ficar atentos a essa obrigação tão importante de transmitir informações para a Receita Federal, exigidas pela legislação, e uma série de informações, e calcular o tributo e fazer o recolhimento. É aconselhável que ele tenha o apoio de um profissional ali, um contador, alguém que tenha uma habilidade técnica maior? Fabélia, é uma dúvida bastante levantada. A legislação permite que o produtor faça essa declaração. Ele pode entrar no site da Receita Federal, baixar o programa gerador do ITR. Mas não é recomendável, porque é um dos tributos, Fabélia, mais complexos que possuímos no nosso país. É o ITR, né? Então, exige uma série de informações que precisam ser manuseadas com certa habilidade. Daí a nossa recomendação para que sempre procurem uma contabilidade, e não uma contabilidade qualquer. Uma contabilidade com foco no agronegócio. Porque a gente sabe que o Brasil hoje, no sistema tributário, é uma sopa de letrinhas, né? Cada setor tem as suas peculiaridades. Exatamente. Então, você tem contadores especializados na saúde ou especializados no varejo e também no agronegócio. Então, procure esse profissional da sua confiança, para que ele levante todas as informações no âmbito do ITR e transmita essa declaração para você e te entregue ali o DARF para você fazer o recolhimento com uma certa tranquilidade. Porque eu já me deparei, na minha prática advocatícia, com situações em que o produtor foi lá e fez essa declaração sem uma assistência, sem uma assessoria e incorreu em erros crassos. Isso gerou uma fiscalização, uma autuação, multas pesadíssimas, um grande problema. Nessa conversa que começamos o nosso bate-papo, que sempre é um assunto que está à tona, a principal preocupação é o VTN. Exatamente, Fabélia. Como falamos agora há pouco, o cálculo é muito complexo. Ele leva em consideração vários índices, vários critérios. O tamanho do imóvel, a área total, a área útil desse imóvel, excluindo áreas, por exemplo, com vegetação, que não podem ser exploradas diretamente, áreas de benfeitoria são excluídas, o valor total do imóvel, mas também o VTN, que significa valor da terra nua. Esse conceito, Fabélia, ele muitas vezes não é compreendido pela Receita Federal, pelos municípios. O valor da terra nua é o valor do imóvel menos benfeitorias, construções e todos os melhoramentos incorporados naquele imóvel rural, como se fosse ele em estado bruto. Incluindo aí a não correção do solo. Exatamente. Essa, na verdade, é o maior ponto de divergência. Não é só aquilo que está acima do solo, aquilo que está abaixo também não pode ser considerado no valor da terra nua, precisa ser excluído. Temos imóveis aqui na nossa região extremamente valorizados por conta dos investimentos que foram incorporados ao solo. Gesso, calcário, toda a matéria orgânica que vai se acumulando ali. Então o VTN, ele é muito abaixo do valor de mercado. São coisas que não se equivalem. Claro que à medida que o valor de mercado sobe,
o VTN pode ser alterado, né? Mas é importante a gente destacar, Fabélia, que os municípios eles podem firmar convênios com a Receita Federal em relação a esse tributo. E se esse convênio for firmado, o município passa a ter direito a 100% dessa arrecadação, ao invés de ser rateado entre a União e os municípios, 100% do valor do ITR fica para aquele município. Só que se esse convênio for feito, o município todos os anos precisa apurar o valor da terra nua dos imóveis da sua circunscrição, da sua localidade, tá? Então, todos os anos existem essas discussões sobre esse aumento dessa pauta. Porque o contribuinte ele pode informar um valor abaixo dessa pauta, né? Mas se o valor estiver abaixo, ele vai se sujeitar a uma malha fiscal. E aí ele vai ter que comprovar por que o valor dele está abaixo. E essa malha fiscal, ela seria no mesmo padrão da malha fina da declaração do imposto de renda lá na Receita? São procedimentos semelhantes, são gatilhos que a fiscalização utiliza para segregar alguns contribuintes e fiscalizá-los individualmente. Você vai ter uma oportunidade de mostrar que o seu imóvel vale abaixo daquilo que consta na pauta. Nós tivemos, há cerca de 2 meses, uma reunião com o pessoal da Prefeitura de Jataí, juntamente com o Sindicato Rural, onde apresentaram esse reajuste desses valores, né? E eu lembro que na ocasião, logo no início dessa reunião, eles pontuaram um aumento das commodities, né? E o presidente do Sindicato Rural, Vitor Gaiardo, colocou lá do outro que tinham que levar em consideração também o aumento dos insumos, né? A gente não sabe até quando essa situação vai sobressair. E aí foi proposto um aumento, foi feito um estudo para chegar nesse aumento, mas eles acabaram aumentando não aquilo que havia sido proposto inicialmente. Então, o valor da terra nua... Houve um acordo ali para dar um reajuste baixar, menor um pouco. Exatamente. Foi levado em consideração até o auxílio que os produtores de Jataí prestam na manutenção das estradas rurais, né? Nós sabemos que muitos produtores em várias regiões, eles tiram recursos do bolso, utilizam seus maquinários, seu próprio cascalho para dar uma manutenção que deveria ser do poder público. E aí houveram reajustes, mas não foram aqueles inicialmente propostos. Esses reajustes oscilaram em torno de 23%, 25% e 36%, a depender da classificação daquele solo. O que, se você olhar percentual, é bem significativo. Significativo. Mas foi assim, uma discussão um pouco delicada, mas que a gente conseguiu frear e chegar ali num consenso. E assim, municípios vizinhos tiveram aumentos bem superiores. Então, ainda foi uma coisa em comum acordo. Comum acordo. Houve um consenso nessa questão do VTN. E aí, a partir dessa, a declaração para ele fazer é só até 30 de setembro. Evidentemente, Fabélia, se ele não entregar até 30 de setembro, ele vai poder fazer no momento subsequente, mas estaria sujeito à multa de 1% sobre o valor do tributo devido. Então, nós não aconselhamos que esse prazo seja extrapolado. Até porque o ITR, você está em dias com o seu pagamento, é muito importante para o produtor que quer comprar, que quer vender, que quer dar um imóvel em garantia, que quer contrair uma operação bancária. E hoje, a todo momento, ele necessita de todas as certidões? Exatamente. Então, nós recomendamos que essa declaração seja feita no prazo e o pagamento também. Em algumas situações, ele pode dividir-se até 4 vezes. E depois dessa declaração, o pagamento ele chega para quando? Bom, você pode fazer ele em cota única até 30 de setembro. Então, você faz a declaração e já emite o DARF para ser pago até 30 de setembro ou em 4 cotas. Aí você teria 30 de setembro e mais 3 cotas para frente. Mas a partir de setembro já tem o pagamento da primeira cota. Exatamente. A maioria, Fabélia, costuma pagar em cota única, né? Até para não ter nenhum atraso depois e isso não dificultar alguma operação. Dificulta mesmo, porque vai saber onde é que ficam os problemas que depois, na hora que você quer resolver, você tem que sair, é você que tem que achar onde está a não comunicação do seu pagamento. E agora, aquele produtor que ele é
Bom, acho que não vai dar tempo aqui para a gente falar dos arrendatários. É o produtor proprietário ou é o arrendatário que tem que fazer? Fabélia, é o proprietário, né? E a maioria dos contratos de arrendamento prevêem que o proprietário continua tendo que arcar com esse tributo. Certo. Então, diferentemente do caso da locação urbana, em que o inquilino que costuma pagar o IPTU, no caso dos contratos agrários, mantém-se essa obrigação com o proprietário. Exatamente. Bom, está aqui já em cima da hora, mas deu tempo ainda da gente já falar disso aqui. Naturalmente que o produtor que está aí com o seu contrato de arrendamento, ele sabe desses detalhes. E vale também para pequenos produtores ou isso aí é só para produtores maiores? Vamos colocar ali um sitiante, um chacareiro. Fabélia, a Constituição prevê imunidade para pequenas propriedades rurais, né? E a depender da região, se é na Amazônia, se é na região do Nordeste ou no restante do país, esse tamanho da pequena propriedade ele se Também altera. varia, né? Mas a maior parte seria até 30 hectares, desde que seja um único imóvel, né? Não estaria sujeito ao recolhimento do ITR. Em alguns lugares são os módulos fiscais. E aí aqueles módulos fiscais variam o tamanho deles, né? Que a gente vai chegar lá no Rio Grande do Sul, o módulo fiscal é menor. Chega na Amazônia, ele é maior, porque a reserva também é maior. Eu quero agradecer sua participação conosco, Álvaro, e a gente retorna aí a qualquer momento para nós falarmos mais aí de qualquer assunto que seja do interesse do produtor. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez e me coloco à disposição.